O Cruzeiro foi lá, falando em aposta, né? Eu fiz uma entrevista com o Pedro Júnior na HG Play. Aliás, tem um trecho aí, Andrezão. Então vamos rodar primeiro, porque eu queria já entrar nesse assunto da vitória do Cruzeiro ter sido construída. Atenção, ela foi construída em cima disso aí que o Pedro Júnior falou na entrevista para mim lá na HG Play. Olha aí. Contratar qualquer profissional para o clube, a gente faz uma pesquisa ampla dele, do que ele pode nos entregar, enfim. E o Arthur Jorge tinha esse perfil que a gente buscava para ter um trabalho de longo prazo. Um treinador jovem, com muita vitalidade, que gosta de jovens atletas, que não tem medo de promovê-los e que é audacioso e que joga um futebol que a gente gosta, um futebol com a característica desse elenco que a gente tem. Impressionado, viu? Tanto que esse podcast é bom, esse cenário maravilhoso, que estúdio maravilhoso, e esse apresentador, eu pegaria ele fácil, tal de HG. Pois não. Aqui, ele falou aí que quando eles foram renovar com o Arthur Jorge, um dos assuntos discutidos entre eles e que bateram nos dois projetos é usar a base, pegar e jogar, escalar, bancar, direção banco, treinador banco, jogador fica... mas preparar já está sendo muito bem preparado. Então, né? e é um processo que acontece no Cruzeiro desde 22, né? Foi dada continuidade nesse processo. Ô, HG, a vitória diante do Bahia é tão importante no sábado. Se o Cruzeiro tivesse perdido ou empatado, o Cruzeiro estaria hoje no Z4, né? O Arthur Jorge, para mim, foi surpresa a escalação do Sinisterra, saiu de início e, aliás, bom jogo do Sinisterra. O Sinisterra, o Arthur Jorge, que não é muito de falar a respeito, ele não é de falar a respeito dos jogadores de maneira individual, ele falou, foi até uma pergunta do Samuel Venâncio, falando desse cenário que tem vivido o Sinisterra, de conviver com lesões, mas que de fato, quando consegue jogar, ele mostra que é um jogador que tem uma capacidade técnica diferente, o Sinisterra. Ele começou o jogo, o Matheus Henrique foi escolhido para começar pelo lado direito, fazendo o lado ali que o Arroio atua, e o Sinisterra acabou atuando pelo lado esquerdo. O Neiser, aí a gente tem que falar do Elton Novaes, que cantou essa pedra aqui, ele acabou iniciando o jogo, exatamente pelos problemas físicos que tem passado o Caio Jorge, e como tá forte fisicamente o Neiser, ele é um cara hoje fisicamente com capacidade de fazer coisas que o Caio Jorge neste momento não tá aguentando. O Cruzeiro inicia bem o jogo, mas aí no vacilo do Fabrício Bruno, uma bola perdida pelo Matheus Pereira, para mim houve a penalidade, inquestionável a penalidade para mim, cometida pelo Fabrício Bruno, que tá atrasado, né? Zagueiro geralmente quando dá o carrinho é porque ele não conseguiu acompanhar o atacante, o William, e ali o Bahia abre e faz 1-0. Vem na cabeça do torcedor imediatamente, será que esse time vai derreter agora? Será que esse time mais uma vez vai abandonar o jogo? Para que lado, para qual direção vai essa partida, né? Mas o Cruzeiro se manteve firme, jogando muito bem e constrói um empate, uma jogada belíssima. O que jogou o Gerson e o Romero e o Matheus Pereira, que participa dessa jogada também, uma jogada que vem da direita para a esquerda, o Cruzeiro sai tocando bola e o Neiser faz um belíssimo passe para o Cauã Moraes, né? Fazer o segundo gol dele no Campeonato Brasileiro, jogando na esquerda improvisado. É um lateral que tem muito recurso técnico. HG, o Cauã Moraes é um jogador que ele é destro, mas às vezes vem uma inversão de bola, ele domina de primeira com a esquerda. Assim, então ele tem muita técnica. E vem o segundo tempo, o Cruzeiro vai fazendo as alterações, precisa, o Arthur Jorge, ele quase todas as partidas gasta mesmo ali, se não há 5 substituições, ele gasta pelo menos 4, nunca faz somente 3 substituições e coloca o Kaique Kenji. A gente já vinha falando do Kenji ter passado à frente do Wanderson, à medida que tem sido utilizado, e faz um belíssimo gol aos 40 minutos da segunda etapa. Uma vitória importante. A gente tem que lembrar, se o Cruzeiro não vence, se perde ou empata, o Cruzeiro estaria no Z4. O prejuízo dos 8 primeiros jogos foi muito grande para o Cruzeiro, porque o Arthur Jorge, comandando o Cruzeiro no Brasileiro, ele fez 7 jogos e venceu 5. Perdeu apenas 2 para São Paulo e para o Atlético. Mas o prejuízo do Cruzeiro foi muito grande, HG. Por isso o Cruzeiro, mesmo com essa vitória, está ali pertinho do Z4, mas o Cruzeiro teve desempenho e teve o resultado. Ô Valu, em cima disso que você trouxe dos números do Arthur Jorge, se a gente fizer uma avaliação de aproveitamento, o aproveitamento do Cruzeiro sob o comando do Arthur Jorge é idêntico ao do vice-líder do Campeonato Brasileiro, que é o Flamengo.
Cruzeiro tem 5 vitórias, ou seja, 15 pontos conquistados em 21 possíveis. E aí, se a gente olha para o Flamengo, o Flamengo é um time que no Campeonato Brasileiro tem 30 pontos conquistados em 42 possíveis. Ambos têm 71,4% de aproveitamento. O Cruzeiro hoje, com Arthur Jorge, só tem um aproveitamento. Se a gente considerar os outros times jogando o campeonato inteiro e o Cruzeiro só o que ele jogou com o Arthur Jorge, o aproveitamento só é inferior ao do Palmeiras. Então, cara, assim, é um trabalho que mudou completamente o Cruzeiro. E eu acho que você começou a aceitar que o técnico é mais do que 30% de um trabalho. Isso é um conceito, isso não tem mudança. Mas você mudou de ideia, não tem problema mudar o conceito. E aí hoje o Cruzeiro é um bom time, muito em função do Arthur Jorge, muito em função do que ele trabalha. O lance do primeiro gol é 100% um trabalho do técnico. O Cruzeiro sai trocando passes da defesa até o sistema ofensivo. E aí o Cauã Moraes, que estava improvisado na lateral esquerda, entra muito bem para fazer a finalização de canhota. Então, uma partida assim, muito boa do Cruzeiro. E para mim, o Cruzeiro é hoje um bom time, muito em função do seu treinador. Eu vi que o André tinha trazido um negócio ali dos dados do Cruzeiro. Se ele quiser trazer aqui para a tela para a gente ver. Só uma correção na minha análise, HG. O Matheus Henrique, ele não jogou pelo lado direito do campo. Sabe quem jogou pelo lado direito do campo, HG? O Gerson. Que com o Tite, a gente falava, não, ele não vai jogar ali. Você sabe no segundo tempo onde ele foi jogar? Como segundo volante, na vaga do Matheus Henrique. E participa do primeiro gol jogando pelo lado direito. Então, olha só o que é a diferença, a mudança dos conceitos de um trabalho para o outro, né? O Matheus Henrique joga ao lado do Romero, ele inicia jogando assim. O Gerson no primeiro tempo joga do lado direito e joga muito bem. Para mim foi um dos melhores em campo. No segundo tempo, quando sai o Matheus Henrique, né, no intervalo do jogo, aí sim, o Arthur Jorge faz entrar o Kaique Kenji. Detalhe, né? O Cruzeiro fica com 3 atacantes de ofício. É o Kenji de um lado, o Sinisterra do outro e o Neiser no comando de ataque. O Gerson veio jogar como segundo volante e joga muito bem. Não, e mesmo do lado direito. Então o Arthur Jorge, ele derrubou aquilo que o trabalho anterior tinha colocado como que o Gerson não dava para jogar do lado direito. O Cássio machuca ainda com o Tite? O Cássio machuca com o Tite, no jogo contra o Flamengo. No jogo contra o Flamengo. E aí a gente vai olhar, o Arthur Jorge consegue potencializar o Otávio, fazer o Cauã Moraes render como lateral esquerdo quando necessário. Todos os jogadores começam a render muito mais. E aí o que é que a gente vê? A campanha do Cruzeiro sob o comando dele. Se você quiser falar só dos jovens, né? Pra mim, a partida que fez o Jonathan Jesus, mais uma vez, ele foi o melhor. Muito bem. Dos zagueiros, ele foi o melhor. Treinador bom, né, Tim? É um feito, porque o Thiago colocou a palavra muito bem, né? Potencializar atletas. E o que a gente via antes da chegada do Arthur Jorge era um questionamento a atletas. A gente começou a duvidar de alguns jogadores. Cara, o Gerson chegou a ser questionado. Parte da torcida do Cruzeiro se perguntava se realmente valeria ter colocado tanto valor num atleta como o Gerson, que não vinha desempenhando bem. Muitos torcedores estavam questionando todos os atletas. Todos os atletas ganharam mais. O Fabrício Bruno não é mais o The Flash. O Gerson não vale isso tudo. O Matheus Pereira só joga jogos pequenos. Tá aí. A demonstração que foi vencer o Bahia fora de casa é muito grande hoje em dia. Hoje em dia tem um tratamento bem diferente, desde a montagem desse novo elenco do Bahia, que é um time muito forte e se faz forte também jogando em Salvador. Então, mais uma vez, a gente tem sim que destacar a capacidade com departamento humano, né? Com gestão de pessoas que tem o Arthur Jorge, que a gente tem que dar o destaque merecido. E uma outra coisa, o primeiro gol do Cruzeiro é a comprovação quando você quer, assim, eu preciso de um lance que retrate tudo isso que eu acabei de falar. Você pode pegar o gol do Cruzeiro. O primeiro gol do Cruzeiro é um trabalho técnico, é um trabalho que cada um dos atletas sabe qual o movimento que seria feito. O Cauã sabia exatamente onde ele tinha que entrar e o momento que ele deveria entrar. Por sinal, o auxiliar levantou a bandeira num 4, 5 Inacreditável. Metros. Inacreditável. Então, assim, foi só um parêntese aqui que eu abri. Mas, continuando, o gol do Cruzeiro, que é gol de cinema, é golaço. Esse tipo de gol pode meter o carimbo de golaço.
Foi um baita gol do Cruzeiro e um gol coletivo que demonstra muito o que é o trabalho do Arthur Jorge à frente do Cruzeiro, e os números estão aí que acabamos de mostrar. Olha lá. Bombona, hein? Bomba de mercado. Vamos lá. O Cruzeiro fez uma oferta ao Brighton pelo Igor Júlio, zagueiro, que está lá disputando, né, a Premier League, tá na Inglaterra, e vê com muito bons olhos uma volta ao futebol brasileiro, ao Cruzeiro. Então, assim, um passo importante que o Cruzeiro já deu, que é o aval do jogador para a negociação. Segundo passo importante, oferta oficial. O que o Brighton pede é algo em torno de 6 milhões de euros e o Cruzeiro fez uma oferta um pouquinho menor. Mas isso, é natural em negociações. É natural você começar com um valor, o clube pedir outro e aí começam as negociações. O que há de diferente dessa vez é que, assim, tanto o Cruzeiro, assim como o Cruzeiro, o jogador, todo mundo está confiante num acerto. Isso é uma notícia que a gente traz aqui com exclusividade, não fala fonte. Está todo mundo empolgado com o acerto e o Bruno Andrade já tem até detalhes do contrato e do tempo de contrato, se avançar, que vai ser assinado com o Cruzeiro, hein, Bruno? É isso, fechando essa negociação, como eu disse o Hernan, aí ela está bem adiantada, pelo menos há um otimismo muito grande de todos os envolvidos. Fechando essa negociação entre clubes, o Igor Júlio assina contrato válido por 4 anos com o Cruzeiro. É de fato o alvo prioritário para reforçar a defesa, pedido do Arthur Jorge. O Arthur Jorge tem feito muita força nos bastidores pela contratação do Igor Júlio. Lembrando então que o Hernan falou, o Brighton colocou a fasquia de 6 milhões de euros, o Cruzeiro enviou hoje pela manhã uma proposta um pouco inferior, mas apesar dessa diferença financeira, eles acreditam que dá para ser ultrapassado, especialmente porque dá para arrumar melhor ou ajustar melhor a forma de pagamento. Os obstáculos não é apenas, ou no caso esse obstáculo não é apenas a questão da proposta do valor, é também o formato de pagamento. Mas como eu disse, o Hernan já explicou, tanto o valor como a forma de pagamento, todos eles acreditam que nos próximos dias isso será resolvido. Ponto extra, para além então dos 4 anos de contrato se fechar de fato. A ideia do Igor Júlio é fechar esse contrato, fechar essa negociação ainda antes de terminar a temporada na Europa, no caso na Inglaterra. Ou seja, ainda em maio, se tudo correr bem e as conversas têm acontecido bem, têm evoluído bem, o Cruzeiro garante ainda esse mês a contratação do Igor Júlio, mas lembrando, ele só pode jogar depois que reabrir a janela de transferências internacionais. Mas o meu sentimento aqui, e do Hernan também, conversando com as pessoas envolvidas no negócio, é que vai dar jogo. É mesmo uma questão de ajuste. Primeiro você envia uma oferta, tenta puxar um pouco ali, um pouco aqui, mas todo mundo muito otimista em relação a essa contratação. Lembrando que o Cruzeiro também tenta a contratação de um goleiro, de um volante, de um atacante. Tem aquela questão envolvendo o limite por cada jogador. Isso casa com a nossa informação sobre até 10 milhões de euros por jogador. O Igor Júlio não vai custar mais de 6 milhões de euros. Tarde, Everton. Agora, o Cruzeiro teve um lance lá no jogo, só rapidamente, que erraram, o Bandeira errou por 1,5 metros. Se não tem VAR, o Cruzeiro seria prejudicado. 1,5 metros que o Bandeira errou. Mas nós estamos a pé de arbitragem no Brasil, viu, Renata? Que coisa, a arbitragem esse final de semana não estava no seu melhor momento, definitivamente. Agora... Só dando de presente, Leopoldo Siqueira. Não quero, Gão, obrigada. Então deixa eu falar do Cruzeiro, que venceu de virada o Bahia que é outro freguês do Cruzeiro, e o Arthur Jorge cumprindo o que prometeu, mostrando evolução do time do Cruzeiro, com a garotada da base ali em destaque, viu? Otávio e Kenji brocando na partida lá na Bahia. Pode ver o que aconteceu na Fonte Nova. Vitor Moreira, foi bom, né? De novo de virada contra o Bahia em Salvador. Mais uma vez por 2-1. Foi assim no ano passado e no último fim de semana. A gente sabe que é difícil, mas o Cruzeiro está preparado para isso. O tricolor saiu na frente de pênalti, cometido por Fabrício Bruno em William José. Luciano Juba
abriu o placar no primeiro tempo. A Raposa empatou ainda na primeira etapa. Bonita jogada de Gerson Matheus Pereira e Vídea Real, que achou o Cauã Moraes na entrada da área. E o lateral mandou para as redes. No fim da partida, Kaique Kenji, que entrou no decorrer do jogo, driblou o marcador e chutou cruzado para virar a partida e dar a vitória ao Cruzeiro. O bom é esse treinador que está fazendo a diferença no Cruzeiro. Ele sabe como investir nos meninos da base também, que os meninos estão fazendo a diferença. Dá para dar uma tranquilidade um pouco mais pro time assim no Campeonato Brasileiro e também acabar ajudando a engatar assim de vez o trabalho do Arthur Jorge. Valorizar também merecidamente aquilo que é os jovens jogadores que fazem parte de um todo. Portanto, para mim a importância de ter 36 como o Fagner ou ter 18 como o Kenji não é muito relevante. A importância é que percebam aquilo que o Cruzeiro precisa enquanto equipa. Portanto, aquilo que nós controlamos é aquilo que é o nosso comportamento, aquilo que é o nosso desempenho, a nossa preparação e a ambição. Leitura de jogo é algo importante demais no futebol moderno, no futebol de hoje. Isso o Arthur Jorge tem bastante. E outra coisa que ele tem, ele não tem medo, uma coisa que ele não tem, medo de colocar os meninos para jogar. Nesse programa aqui, claro, tem uma importância e relevância, o Alterosa Esporte é um canhão esportivo em Minas Gerais. Eu pedi demais para que colocasse o Otávio debaixo das traves do gol do Cruzeiro. O Otávio está lá, está representando muito bem. E talvez outro goleiro, vou nem citar nome, tivesse saído lá da Bahia tomando alguns golzinhos. E hoje nós não teríamos voltado com a vitória. O Otávio que fez defesas importantíssimas. Além do gol decisivo do Kenji, com uma jogadaça individual. Jogada criada pelos grandes jogadores, pelas estrelas do Cruzeiro. Quando chega no pé do garoto, o garoto foi lá e numa frieza espetacular, encontrou o espaço e tocou a bola exatamente no lugarzinho onde ela deveria entrar. Ou seja, quando a gente fizer críticas ao Cruzeiro, pode ser por alguma condição, de repente, de alguma coisa não funcionar em um jogo ou outro. Mas no que diz respeito no total, é aquilo que eu falo. A cobrança tem que ser sempre em cima dos jogadores. Porque treinador tem, a diretoria investe e eles têm toda a estrutura para poder jogar. Continuem assim, que possa mostrar a evolução e principalmente uma sequência de jogos e regularidade para a torcida ficar cada vez mais contente. E agora a gente vai acompanhar os principais lances de Bahia e Cruzeiro. O Gal. No início do jogo, o Bahia usou muito da velocidade do Ademir, usou muito da velocidade que eles têm do lado direito do setor ofensivo deles, né? O Cauã Moraes passou por algumas dificuldades na parte defensiva, mas muito participativo no setor ofensivo, né? Agora, uma coisa que eu tenho que cobrar um pouco do Neiser Vídea Real é talvez um pouquinho mais de agilidade na hora de tomar a decisão. Porque se ele passa a bola para o Matheus Pereira, a bola chega muito mais redonda naquela jogada que a gente mostrou agora ali do Sinisterra. 3 toques na bola, sabe? Eu acho que ele demora um pouco a tomar a decisão. É um bom jogador, mas pela sua juventude eu acho que falta um pouco de experiência, talvez, de saber fazer essa bola circular melhor. Agora, essa jogada, aí eu falo da dificuldade do setor do Cruzeiro desse lado aí, e na verdade é o Kaique, né, que tá desse lado aí, passando essa dificuldade com o setor ofensivo. Eu acabei falando do Cauã Moraes. O que acontece é o seguinte... Esse jogo foi o Cauã pela esquerda. Foi, né? Então estava certo, porque eu confundo lateral direito com o Cauã Moraes, lateral direito. Porque o Kaique foi expulso no clássico e ficou o Cauã. E eu passei, e agora a dislexia pegou aqui. O Fabrício Bruno reclama com o árbitro de não ter feito o pênalti. E foi um pênalti claríssimo, Fabrício Bruno. Foi um pênalti claríssimo. Mas o melhor de tudo, olha só a jogada do Cruzeiro de contra-ataque. Velocidade, coloca ritmo, do jeito que o Arthur Jorge gosta, e a bola chega no Cauã Moraes, agora sim, Cauã Moraes jogando improvisado pela lateral esquerda, né, fazendo esse gol, e o Bandeira precisando de um binóculo, né, porque ele achou um impedimento aí, eu não sei onde que ele viu esse impedimento aí, sendo que todos os jogadores do Cruzeiro, atrás da linha da última linha de defesa do Bahia, e além disso, a bola ainda chega para o Cauã Moraes, ele atrás da linha da bola. Com isso, o Cruzeiro sobe seus blocos e você só vai ver Cruzeiro finalizando. Finalizando com o Gerson, finalizando com o Matheus Pereira, finalizando com os volantes de fora da área. Vem o segundo tempo e o Arthur Jorge tem uma sacada muito boa. Ele percebe que o time do Bahia está apostando muito na velocidade pelas beiradas. Então, o que ele faz? Ele coloca o Vidjalba na lateral esquerda para segurar o Ademir,
fecha e centraliza o jogo do Cruzeiro, contando com a juventude, inclusive do Kenji, contando inclusive com o apoio do Matheus Pereira e do Gerson. E nesse momento, é um momento onde o Cruzeiro começa a dominar a partida, deixando com que o Bahia ficasse um pouco com a bola, mas meio como uma armadilha. E aí a jogada do Kenji, que passa pela bola, passa pelo pé dos grandes jogadores. E aí, meu amigo, tem que ter muita frieza e tem que ter muita qualidade para fazer um gol desse, para colocar a bola nesse cantinho da forma que foi colocado. E aí, mérito de uma SAF que aproveita os garotos da base, que tem um Cauã Prates que já está negociado, de um Otávio que eu pedi para ser o goleiro titular aqui e está tendo sequência, está muito bem, fez boas defesas, inclusive, nesse jogo. Inclusive, até quando a bola ia na direção do gol, ele tinha a reação mais rápida e com o garoto Kenji trazendo a vitória pra gente, fazendo o gol de virada. E esse jogo deixou marcas profundas, né, Gão? Olha o desabafo aqui, a reclamação do Matheus. Ele sofreu uma entrada, né, e foi para parar no hospital. De Lima e o Matheus já desentenderam em 2024 ou 24. Aí a postagem do jogador, hoje de cabeça mais fria, decidi vir aqui expressar meu sentimento que ocorreu no jogo. Não vou nem entrar no quesito técnico desse cidadão que, convenhamos, já não é a primeira vez que ele toma decisões duvidosas em relação à arbitragem, né? O Everaldo, que na opinião do Mateuzinho, também não merecia ser expulso. Eu nem estou dizendo que ele deveria ter expulsado o Everaldo. Ele quer, Mateuzinho, entrar no lado humano do senhor Rodrigo José Pereira, que dentro de campo viu com seus próprios olhos eu quase desmaiando e tossindo sangue. E aí a providência do ar foi qual, Gal? Só uma correção, o problema que ele teve não foi com o Matheus Henrique, foi com o Matheus Pereira. Quando ele aponta para o Matheus Pereira e fala qual que é o nome dele mesmo, uma atitude desrespeitosa, do qual o ato também deveria responder em relação a isso, porque se eles exigem respeito, eles têm que respeitar ele também. Ele está falando do lance que o jogador do Bahia dá uma pancada no peito do Matheus Henrique, ele cai no chão. E ele pergunta aqui... diz aqui, né, Matheusinho, que o árbitro com toda a ironia, dizendo que tinha sido um lance normal, insinuando que ele, Matheusinho, estava exagerando e ele pede providências da CBF. A essa altura, esperar providências da CBF com relação a qualquer coisa decente é difícil, né? A palavra decência, ela quando é falada e usada, eu também gosto de usar a palavra moral, né? Que moral a CBF tem hoje, por exemplo, em qualquer tipo de instituição, como representatividade? Que moral ela tem, né? E aí eu tiro um pouco o peso da arbitragem pelo seguinte, porque ela não organiza nem seu quadro de arbitragem, mantendo coerência, sabe? É uma politicagem danada, são sempre os mesmos árbitros, são os mesmos popstars, porque eles se acham popstars. Sabe? Eles se acham parte do grande entretenimento e tal. E não, eles estão ali para fazer com que o entretenimento funcione. Vou dar um exemplo rápido para você. Eu estava vendo ontem Barcelona e Real Madrid e não foi uma grande partida de Barcelona e Real Madrid, não. Não foi, não. E mesmo não sendo uma grande partida, foi um jogo muito melhor de se ver do que qualquer jogo daqui do nosso continente. É impressionante. Por quê? Porque lá na Europa, alguém organizou... Tudo brasileiro. É por aí que vai. Maravilhoso. Daqui uns anos, comentarista de arbitragem. Instabilidade que vai repercutindo na tabela de classificação. É isso, tá ali mais perto do Z4. Pois é, o Galo caiu para 13º, tá agora com 18 pontos na tabela de classificação e foi ultrapassado pelo Cruzeiro, né, que venceu no sábado, chegou a 19 com 11 pontos. O negócio é que tá tudo muito embolado, né, Henrique? Repara pra você ver aqui, ó, do 7º Bragantino com 20 até o Grêmio que é o primeiro, 17º. São 7 pontos de diferença. Exato. 3 pontinhos, né, de diferença. E olha a quantidade de gente ali nesse meio de tabela. É o Galo tentar a reabilitação já imediatamente. Pega o Mirassol na próxima rodada, né? Já que a gente falou do Cruzeiro, vamos mudar de assunto para falar da vitória sábado em Salvador, 2-1 de virada sobre o Bahia. Vitória com triplo K. Cauã, Moraes e Kaique Kenji. Cauã, teve Caio Jorge. E Kenji. O Caio Jorge é que não foi tão bem, né? A gente tá vendo lances do jogo. O Cruzeiro começou tomando 1-0, pênalti do Fabrício Bruno, pé do William José, até virou no lance. Claro, né? Foi pênalti claro, né? E aí o Luciano Juba faz 1-0. E aí mérito pro Cruzeiro, cara. O Cruzeiro não sentiu esse gol sofrido, continuou jogando o jogo. Da segunda... E que belo gol foi o gol de empate. Ó. Sai lá da defesa, o Gerson escondendo a bola, trabalha com o Lucas Romero. Repara como o Cruzeiro vai juntando todo mundo do Bahia naquele lado, seu lado direito de ataque. E o Cauã Moraes, gaiato, vai passar sozinho aqui embaixo, por baixo, ó. Danadinho. Uma boa, ninguém tá olhando pra esse cara. Sozinho. O Vídeo Real viu e achou o Cauã para finalizar de pé esquerdo, fuzilou o Léo Aragão para fazer o gol da equipe do Cruzeiro, o gol de empate.
E olha o que o Bandeira enxergou nesse lance, Maurício. Ele deu impedimento aí? Impedimento, meu amigo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as reclamações. Mas o VAR salvou a arbitragem e confirmou o primeiro gol. E a virada veio no segundo tempo também num belíssimo gol, né? Do Kaique Kenji. Né? Kaique Kenji, pontinha que entrou bem também no jogo em Santiago contra a Universidade Católica, chamou pra dançar, bateu bem, tirando do goleiro. Que beleza de gol, finalzinho do jogo, já tinha passado dos 40 minutos do segundo tempo, gol da vitória do Cruzeiro, ganhando fora de casa de novo, se reabilitando depois da derrota no Clássico, vitória muito importante conquistada em Salvador. E os jogadores, os dirigentes, todo mundo dedicou essa vitória pro lateral William, que passou por um momento dificílimo nesse fim de semana. Queria agradecer muito a Deus pela oportunidade, porque eu venho trabalhando e dedicando, e graças a Deus hoje eu pude somar com o clube, com o grupo. E o grupo queria dedicar essa vitória ao William e ao filho dele, que está passando por um momento difícil, e a gente está orando por ele. E eu peço a todos que estão aí também que orem por ele, que ele se recupere e que Deus vai abençoar ele. Todo mundo mandando energias positivas. O William chegou aí para Salvador, mas não ficou porque acabou indo para Porto Alegre para acompanhar a internação do filho na UTI. O Cruzeiro não divulgou mais detalhes. Claro, a gente deseja melhoras. Toda corrente, né? Família é muito importante, né, Maurício? Que o William e a família consigam passar por isso rapidamente. A gente mostrou o lance do Bandeirinha, que assinalou o impedimento e foi salvo pelo VAR. A gente fala que os times só reclamam quando perde. O Cruzeiro reclamou também. Reclamou. Até nem vi muito prejuízo porque o VAR corrige o lance, né? E se não houvesse a correção, a reclamação faria mais sentido. O Cruzeiro vem sofrendo em alguns outros jogos. O Cruzeiro reclamou também muito dessa entrada do Matheus Henrique. O Matheus sai no intervalo. O Everaldo tomou cartão amarelo. Mas aí um detalhe. Também teve, no lance do pênalti do Bahia, uma lesão do William José, o centroavante do Bahia, né? Numa entrada do Fabrício. Então esse tipo de coisa eventualmente acontece. Acho que não era lance para vermelho do jogador do Bahia. E melhoras também é o Matheus, que teve que sair no intervalo. O Cruzeiro divulgou que ele acabou cuspindo sangue, teve que ser trauma no peito. Até os exames tranquilizaram, não tem nada mais grave. O Matheus já teve uma fratura na costela. Mas o Cruzeiro tem sofrido em outros jogos. Acho que não houve prejuízo nesse jogo especificamente. Só não pode pilhar demais com a arbitragem, porque isso atrapalha o cara jogar também, né? Deixa a diretoria discutir, dentro de campo não entra em pilha de arbitragem, senão acaba tomando cartão, acaba aumentando o problema. Perfeito, Henrique Fernandes, você é impecável como sempre, muito obrigado, boa semana. Você vai pedir um almoço lá pra gente? O que é hoje? Tropeiro? Não sei, eles fazem o que você quiser, né? O ovo você sabe, manda, né? no nossa cantina. Eu não.